Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo será o mais didático que você verá sobre LCI e LCA. Então, se você está começando agora a investir e quer entender se esse produto de investimento é o que você busca, é o que você precisa, assiste esse vídeo até o final. E agora, roda a vinheta. E antes, olha só, um recadinho muito rápido. Se você quiser tirar dúvidas diretamente comigo, é só me acompanhar lá no Instagram, @carol.jovens, porque eu abro caixinha de pergunta toda semana. E agora vamos entender o que são essas siglas, né? LCI e LCA. LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. Essas siglas, elas são referentes a produtos de investimento que se enquadram na categoria de renda fixa. A renda fixa ela é muito conhecida por investidores que buscam, investimentos mais conservadores, investimentos que possuem ali menos risco atrelado. E aí, falando um pouquinho mais especificamente sobre a LCI, ela é muito conhecida porque ela é um produto de investimento isenta de imposto de renda. E por que isso acontece? Esse investimento ele recebe, vamos dizer que um incentivo do governo, né? Então o governo ele dá essa isenção para esse produto de investimento, né? Para atrair mais investidores. Então quando você está investindo numa LCI, você está investindo predominantemente ali no setor imobiliário. Quando você investe numa LCA, você está investindo mais no setor do agronegócio. E agora presta atenção porque essa parte é muito importante. Carol, para quem que é aconselhado uma LCI e uma LCA? Esse produto de investimento ele é muito recomendado para investidores que têm um objetivo de curto prazo. Ou seja, a pessoa não pode deixar o dinheiro lá por muito tempo. Então, geralmente, 3 meses, 6 meses, 9 meses, até 1 ano. A gente encontra ótimas LCIs com boas rentabilidades para prazos de curtíssimo prazo ou de curto prazo, ali no prazo de 1 ano, 2 anos. Um ótimo exemplo é aquela pessoa que tem um objetivo de curto prazo, vamos supor, comprar um apartamento, comprar um carro, dar entrada em alguma coisa, vamos supor que no mês de dezembro. Então, eu tô gravando esse vídeo em agosto. Vamos supor que eu tenho um objetivo para dezembro e eu vou precisar desse dinheiro. E eu tô lá com 50 mil parado na minha conta corrente ou na poupança. Não faz sentido nenhum isso, porque você hoje pode investir em uma LCI, certo? Com vencimento para dezembro, para novembro, para janeiro, enfim, existem diversos prazos e aí você sabe exatamente o quanto você vai receber no final, tá bom? Você não corre o risco de perder o seu dinheiro ou de resgatar com prejuízo e, além disso, garante um rendimento acima da caderneta de poupança. Então, uma LCI, uma LCA, ela é muito interessante para você diversificar os seus investimentos. Nem sempre, você tem uma carteira, vamos supor, de 100 mil reais. Nem sempre você quer colocar os 100 mil reais para investimentos em longo prazo, para o risco, para a bolsa. Você pode querer, vou dar um exemplo aqui, colocar 40% em renda fixa. E esses 40%, se você tiver ali algum objetivo de mais curto prazo, você pode sim destinar a uma LCI, a uma LCA. Tranquilo até aqui, né? Então agora vamos falar das modalidades. Por quê? Existem 3 tipos de LCI, LCA. Então a gente pode dividir em pós-fixado, pré-fixado e a LCI híbrida. Então, novamente, presta atenção nessa parte, porque é aqui que você vai entender a remuneração. Uma LCI pós-fixada, ela está atrelada ao CDI. Então, hoje o CDI está 5,15% ao ano. Então, se você investir em uma LCI pós-fixada, o seu retorno estará diretamente atrelado ao CDI, ao quanto render o CDI naquele determinado período que você investiu. Já a LCI híbrida é aquela que vai te pagar uma taxa fixa mais a inflação, por exemplo. Então ela pode te pagar
3% mais IPCA. Se você não sabe, IPCA é a mesma coisa que inflação. Ou você pode buscar uma LCI que vai te pagar o CDI do período mais uma taxa fixa. Então a gente tem esses dois tipos aí. O mais comum é taxa fixa mais IPCA. E por que essa LCI híbrida é interessante? Porque você garante um rendimento sempre acima da inflação, porque além dela te pagar a inflação, ela também te paga uma taxa fixa. E por último, a pré-fixada é a mais arriscada, porque você vai estar se travando em uma determinada taxa. Lembra que eu falei que a pós-fixada você vai receber de acordo com o CDI do período? Então é interessante a gente investir nesse produto quando a gente acredita que a taxa Selic, né, o CDI, ele tende o quê? A subir nos próximos meses, nos próximos anos. Já uma LCI pré-fixada, quando a gente investe no pré-fixado, é mais quando a gente acredita numa queda dos juros, certo? Porque senão a gente fica com o título desvalorizado. Então lembre-se, o pré-fixado, você já sabe o quanto você vai receber exatamente no momento da compra. Mas agora, para você entender ainda melhor, eu fiz uma tabelinha aqui para a gente ver na prática como funciona. Então eu separei uma LCI do Banco Inter que remunera 101% do CDI, com prazo de vencimento para 180 dias. Então olha só, nessa simulação eu coloquei que a data do investimento foi no dia 1/8/2021, com vencimento, né, para daqui 180 dias. E você está vendo aqui que a rentabilidade, né, pós-fixada foi de 5,20%, me gerando aí no final do período um retorno aí, né, de R$ 5.126. Já aqui embaixo nós temos a LCI IPCA, que eu também peguei como exemplo lá no Banco Inter, tá bom? Você encontra esses produtos que eu estou citando aqui lá no Banco Inter. Então a gente consegue ver que o resgate seria para o dia 5/8/2024, para daqui 1.100 dias, e a gente consegue ver que a rentabilidade, uma parte é pós-fixada, que seria a inflação. Então aqui eu considerei o IPCA a 3,8%, que é a estimativa do Boletim Focus. Se você não sabe o que é Boletim Focus, você precisa saber, eu vou deixar no card por aqui para você ir lá assistir, beleza? E voltando aqui, além do IPCA, que é a parte pós-fixada, que ela varia, né? Ninguém sabe o quanto vai ser a inflação nos próximos meses, nos próximos anos, né? Com 100% de certeza. Nós temos a parte pré-fixada, que no caso dessa LCI estava pagando inflação mais 4,12%. Totalizando aqui, né, na simulação 8,08%. Então, no final desse período, nós teríamos 6.318. E por último, a LCI 720 dias, né? Essa aqui é uma LCI pré-fixada, certo? Com vencimento para daqui 720 dias, no qual você consegue ver aqui, ó, que a rentabilidade ela está somente na parte pré-fixada, que no caso aqui seria de 7,9% ao ano. Então você tem que parar e ver se você se sente confortável em se travar nessa taxa, né, até o resgate, que é 2023. E por fim, nós teríamos investido 5 mil e no final teríamos R$ 5.809. E agora vamos falar do investimento mínimo, né? Qual o valor mínimo para começar? Isso depende de corretora para corretora. A XP Investimentos geralmente é R$1.000. No exemplo que eu peguei aqui do Banco Inter, eles cobram no mínimo R$100. É um produto extremamente acessível para quem está começando. E agora vamos falar sobre a liquidez, ou seja, Carol, quando eu consigo resgatar esse dinheiro? Geralmente, a maioria das LCIs, né, o prazo para você fazer o resgate é somente no vencimento. Então, se você precisar antes, usando o exemplo do Banco Inter, você vai ter que entrar em contato, né, lá no chat, falar que você quer resgatar antes, eles vão colocar aquele produto para ser negociado no mercado secundário, né? Ou seja, você vai ter que vender aquele produto para outro investidor e vai ter que pagar uma taxa por isso, tá? Então pode até ser que você tenha ali levemente um prejuízo, né? Não consiga vender ali por um preço bom, porque você está fugindo das regras, né? O acordado é que você mantivesse até o final. Então se atente a isso, tá? Se você for investir em uma LCI,
LCI, uma LCA, tenha certeza que você consegue manter até o final. Caso contrário, você vai ter que ir lá negociar no mercado secundário e tem um custo isso. Mas uma informação bem importante você saber é que nós temos algumas LCIs que depois de um determinado período ela se torna de liquidez diária, ou seja, você vai poder resgatar a qualquer momento. Um exemplo disso é a LCI do Banco Inter. Se você entrar lá no aplicativo, você vai ver que tem uma LCI DI, liquidez diária de 90 dias, por exemplo. Ou seja, após 90 dias que o dinheiro fica travado, depois disso você pode resgatar a qualquer momento. Então é uma ótima opção para aquela pessoa que não sabe, né, se vai precisar do dinheiro ou não, enfim. E por último, vamos falar dos riscos, né? Esse produto ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, que é uma instituição privada, ele protege o pequeno investidor. Então, caso você tenha até R$250 mil em uma LCI, em uma LCA, você estará protegido, né? Caso venha acontecer algum problema com a instituição. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é importante. Quando você investe em uma LCI, em uma LCA, você precisa se atentar ao emissor, porque o risco está atrelado ao emissor. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma conta na XP Investimentos e você olha lá, LCIs, tem várias, né? LCI do Banco Paine, LCI do Banco BMG, do Banco BTG, enfim, aí você escolhe lá que você quer investir na LCI do BMG. O risco está atrelado ao Banco BMG, certo? E não à corretora XP Investimentos. Então isso é uma dúvida muito recorrente dos iniciantes, que eles acham que o risco está atrelado à corretora. E não, está atrelado ao emissor do produto. No caso do Banco Inter, além dele ser, né, o distribuidor do produto, ele também é o emissor. Então sim, o risco estaria atrelado ao Banco Inter nesse caso. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos falar das taxas e do imposto, né? Como eu falei lá no início, não tem imposto de renda, então é um produto isento e também não tem nenhuma taxa escondida por trás ali que você precisa se preocupar, tá bom? A única coisa que você precisa fazer é fazer a sua declaração do imposto de renda, tá bom? Se atente a isso e declare, né, os seus investimentos. Então, resumindo aqui, se você tem um objetivo de curto prazo e quer ter um rendimento acima da caderneta de poupança, esses produtos de renda fixa, né, LCI, LCA, CDB, LC, eles podem valer muito a pena. Se você gostou desse assunto, quer mais vídeos sobre renda fixa, comenta aqui embaixo para eu saber, senão eu não vou saber o que vocês gostariam de aprender mais comigo. Assistiu até aqui? Parabéns, a maioria já desistiu lá no início, então não esquece de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!